Eu não sabia que o silêncio podia ter tantos tipos diferentes. Tem o silêncio do sono, o silêncio da espera, o silêncio do medo. E tem aquele silêncio que você sente quando está segurando seu filho no colo e percebe que, de alguma forma, vocês dois estão em mundos completamente diferentes. Foi esse silêncio que eu senti naquela tarde de quinta-feira, sentada no chão da sala, com ele ao meu lado, olhando para a parede como se ali houvesse algo que só ele conseguia ver. Meu nome é Helena. Tenho 36 anos. E durante muito tempo, eu achei que sabia o que significava ser mãe. Achei que bastava amor, paciência e presença. Achei que o instinto materno resolveria o resto. Mas ninguém me preparou para o dia em que eu percebi que meu filho não me olhava nos olhos. Ninguém me ensinou o que fazer quando ele chorava por horas sem que eu conseguisse entender o motivo. Ninguém me explicou como lidar com o peso do olhar dos outros quando saíamos na rua e ele gritava, se debatia, ou simplesmente se sentava no chão e recusava se mover. Ninguém ensinou como cuidar de uma criança autista. O nome dele é Gabriel. Ele tem 6 anos. Cabelo castanho, olhos grandes e uma forma única de existir no mundo que, por muito tempo, eu não soube traduzir. Quando ele era bebê, tudo parecia normal. Ele chorava, mamava, dormia. As pessoas diziam que ele era calmo. Que bênção, diziam as vizinhas. Criança tranquila é uma dádiva. E eu acreditava. Eu queria acreditar. Mas aos poucos, comecei a notar coisas. Pequenas coisas que, sozinhas, não pareciam importantes. Ele não reagia quando eu chamava o nome dele. Não apontava para as coisas que queria. Não sorria de volta quando eu sorria para ele. Eu tentava não pensar nisso. Afinal, cada criança tem seu tempo, não é? Foi o que todo mundo dizia. Relaxa, Helena. Menino demora mais para falar. É normal. E eu queria que fosse verdade. Mas as coisas foram ficando diferentes. Gabriel não brincava como as outras crianças. Ele alinhava os carrinhos em fileiras perfeitas, sempre na mesma ordem, sempre do mesmo jeito. Se alguém mexia, ele entrava em desespero. Um desespero real, profundo, que parecia vir de um lugar que eu não conseguia alcançar. Ele não gostava de ser tocado. Não suportava certos sons. O barulho do liquidificador fazia com que ele tapasse os ouvidos e gritasse como se estivesse sentindo dor física. Eu comecei a evitar sair de casa. Não por vergonha dele, mas porque eu não sabia como protegê-lo do mundo. E não sabia como me proteger dos olhares. Aqueles olhares que diziam, sem palavras, que eu era uma mãe que não sabia educar, que meu filho era mimado, que bastava mais firmeza, mais disciplina, mais controle. Eu ouvi de tudo. Você deixa ele fazer o que quer. Na minha época, criança não mandava. Ele só precisa de limites. Como se eu não tivesse tentado. Como se eu não passasse as noites acordada, pesquisando, lendo, chorando, tentando entender o que estava acontecendo. Como se o amor de mãe fosse suficiente para resolver algo que eu ainda nem sabia nomear. Foi numa consulta de rotina que a pediatra sugeriu, com cuidado, que eu procurasse um especialista. Ela não usou a palavra. Ela disse avaliação do desenvolvimento. Disse que era só para ter certeza. Mas eu sabia. No fundo, eu já sabia. Só que saber e aceitar são coisas completamente diferentes. O diagnóstico veio 3 meses depois. Transtorno do espectro autista. TEA. 3 letras que mudaram tudo. E ao mesmo tempo, não mudaram nada. Gabriel continuava sendo Gabriel. O menino que amava girar objetos redondos. Que memorizava sequências de números com facilidade impressionante. Que não gostava de abraços, mas às vezes encostava a cabeça no meu ombro de um jeito tão suave que meu coração apertava. O que mudou fui eu. Ou melhor, o que mudou foi a minha relação com o medo. Porque de repente, eu tinha um nome para aquilo que eu sentia, mas não tinha respostas para as perguntas que me invadiam todos os dias. Como ele vai ser na escola? Ele vai conseguir fazer amigos? Ele vai falar? Ele vai ser independente? Ele vai ser feliz? E a pior de todas, eu vou conseguir ser a mãe que ele precisa? Porque ninguém me ensinou. Não existe manual. Não existe curso preparatório. Não existe momento na maternidade em que alguém senta ao seu lado e diz:
Olha, se seu filho for autista, é assim que você faz. Você simplesmente aprende. Na dor, no erro, na tentativa, no recomeço. Eu lembro do primeiro dia de escola. Passamos meses procurando um lugar que aceitasse Gabriel. Não que as escolas dissessem não aceitamos crianças autistas. Eles nunca dizem assim. Eles dizem não temos estrutura adequada no momento. Dizem seria melhor procurar um lugar especializado. Dizem vamos avaliar. E a avaliação nunca termina. Quando finalmente encontramos uma escola disposta a tentar, eu chorei de alívio. Mas no primeiro dia, quando deixei Gabriel lá, senti algo diferente. Não era apenas a angústia normal de deixar um filho na escola. Era o medo de que ele sofresse. De que não entendessem quando ele precisasse de silêncio. De que o forçassem a participar de atividades que o deixavam em pânico. De que rissem dele. De que ele se sentisse sozinho no meio de tantas pessoas. Eu fiquei no estacionamento por 40 minutos. Não conseguia ir embora. Segurava o celular, esperando a ligação que diria venha buscá-lo, não está dando certo. Mas a ligação não veio. Naquele dia, não. Ela veio 3 semanas depois. A coordenadora me chamou para uma conversa. Disse que Gabriel tinha dificuldades de integração. Que ele não participava das atividades em grupo. Que se isolava. Eu ouvi tudo aquilo e senti vontade de gritar. Gritar que ele não estava se isolando, ele estava se protegendo. Que ele não tinha dificuldade de integração, ele tinha uma forma diferente de se relacionar. Mas eu não gritei. Eu apenas perguntei, com a voz mais calma que consegui, o que vocês sugerem? A resposta foi vaga. Falaram em acompanhamento, em adaptações, em observar como ele evoluir. Mas no fundo, eu sabia o que queriam dizer. Eles queriam que Gabriel se encaixasse. Que fosse como os outros. Que parasse de ser quem ele era para caber no mundo deles. E ali, naquela sala, eu tomei uma decisão. Eu não ia tentar fazer meu filho caber. Eu ia aprender a defender o espaço dele. Mesmo que isso significasse brigar. Mesmo que significasse ser vista como a mãe difícil. Mesmo que significasse começar tudo de novo em outro lugar. Porque ninguém me ensinou como cuidar de uma criança autista. Mas Gabriel estava me ensinando. Todos os dias. De um jeito silencioso, mas profundo. Ele me ensinou que comunicação não é só fala. É um olhar que dura 3 segundos a mais. É uma mão que busca a minha quando algo assusta. É um sorriso pequeno, quase imperceptível, quando algo deixa feliz. Ele me ensinou que rotina não é rigidez. É segurança. É a forma dele de controlar um mundo que, para ele, é imprevisível e, muitas vezes, doloroso. Ele me ensinou que o amor de mãe não resolve tudo. Mas é o que sustenta nos dias em que parece que nada está funcionando. Teve uma noite que eu não vou esquecer. Gabriel tinha tido um dia difícil. Muitos estímulos. Muita gente. Muito barulho. Quando chegamos em casa, ele entrou em crise. Chorou. Gritou. Bateu a cabeça na parede. Eu tentei acalmá-lo, mas nada funcionava. Eu me senti completamente impotente. Sentei no chão ao lado dele e comecei a chorar também. Não de desespero, mas de cansaço, de solidão, de não saber o que fazer. E então, no meio do choro dele e do meu, algo aconteceu. Gabriel parou, olhou para mim. E pela primeira vez em semanas, ele encostou a testa na minha. Ficamos assim, em silêncio, respirando juntos. E eu entendi. Ele também estava cansado. Ele também não sabia como lidar com tudo aquilo. Nós dois estávamos aprendendo. Aquele momento mudou algo em mim. Eu percebi que eu estava tentando consertar Gabriel. Tentando fazer com que ele se adaptasse ao mundo. Mas o que eu deveria estar fazendo era ajudá-lo a encontrar o próprio jeito de existir nesse mundo. Sem forçar. Sem pressionar. Apenas, acompanhando. Comecei a prestar atenção diferente. Percebi que Gabriel tinha interesses profundos. Ele amava dinossauros. Sabia o nome de todos. Suas características. Suas épocas. Ele passava horas desenhando eles, com uma precisão impressionante.
E eu, em vez de tentar desviar a atenção dele para coisas mais variadas, comecei a entrar naquele mundo com ele. Compramos livros sobre dinossauros. Assistimos documentários. Fomos a museus. E nesses momentos, eu via meu filho brilhar. Eu via felicidade genuína. Conexão real. Claro que nem tudo ficou fácil. Nunca ficou. Ainda tem dias difíceis. Dias em que ele não quer sair da cama. Dias em que qualquer mudança na rotina causa uma crise. Dias em que eu me sinto exausta. Dias em que eu me pergunto se estou fazendo o suficiente. Mas também tem os dias bons. Os dias em que Gabriel me surpreende. Quando ele diz uma palavra nova. Quando ele ri de algo que eu disse. Quando ele, do nada, me dá um abraço. Esses momentos são raros. Mas são reais. E eles me lembram porque eu continuo. Teve um dia, alguns meses atrás, que uma mulher me parou no supermercado. Gabriel estava tendo uma crise porque mudaram o corredor dos produtos. Ele não encontrava o lugar de sempre. Estava gritando. E eu estava ali, tentando acalmá-lo, sentindo os olhares de julgamento ao redor. A mulher se aproximou. Eu já esperava o pior. Mas ela olhou para mim e disse: "Você está fazendo um ótimo trabalho. Eu sei que não parece, mas você está." Ela não sabia o quanto eu precisava ouvir aquilo. Ela não sabia que eu tinha chorado naquela manhã, me sentindo a pior mãe do mundo. Ela simplesmente falou. E aquelas palavras me sustentaram por semanas. Porque a verdade é essa: ninguém me ensinou como cuidar de uma criança autista. Mas eu aprendi que não preciso saber tudo. Eu aprendi que está tudo bem errar. Que está tudo bem pedir ajuda. Que está tudo bem ter dias ruins. Eu aprendi que meu filho não é um problema a ser resolvido. Ele é uma pessoa. Com vontades, medos, alegrias e uma forma única de ver o mundo. E meu papel não é moldá-lo. É protegê-lo. É acreditar nele. É estar presente. Sempre. Hoje, Gabriel tem 6 anos. Ele ainda alinha carrinhos. Ainda não gosta de barulho. Ainda tem suas crises. Mas ele também conta piadas do jeito dele. Ele dança quando uma música o agrada. Ele me procura quando precisa de conforto. E isso, para mim, é tudo. Eu não sei como será o futuro. Ninguém sabe. Mas eu aprendi a não viver só no futuro. Eu aprendo a viver hoje. Com o Gabriel. Do jeito que ele é. Do jeito que nós somos. Porque ninguém me ensinou como cuidar de uma criança autista. Mas Gabriel me ensinou como ser humana. Como ser presente. Como amar sem esperar que o outro seja o que eu imaginei. E talvez, só talvez, essa seja a lição mais importante de todas.